Bem, para quem está aqui, o pessoal da graduação também aí, que nunca ouviu falar, quer dizer, não sei, porque o Bessa é tão pop, né? Vai que até já ouviu falar neles. O professor José de Ribamar Bessa Freire é um amazonense arretado, que tem um site na internet, Está Aqui Para Ti, o nome do site é Está Aqui Para Ti, e esse site do Bessa é muito uma referência. Ninguém pode pensar em línguas indígenas sem consultar o site do Bessa, mas muito mais do que o site, ele tem uma vida dedicada aos povos indígenas. E a gente está lançando hoje um vídeo em que ele fala especificamente do Nhangatu. E também ninguém pode ignorar a importância que o professor Bessa tem para o estudo do Nhangatu. Talvez vocês... Ontem a gente falou do Nhangatu aqui. O Nhangatu foi o nome atribuído à língua dos Tupinambá pelos portugueses, mas que ganhou vida própria. Assim, depois que os missionários foram embora, o Nhangatu se estabelece como uma língua de resistência. E se ele começa como uma língua de imposição, ele se transforma numa língua de resistência e vai ter uma importância muito grande na história dos povos indígenas aqui na Amazônia. E, nesse vídeo, o Bessa, agora na intimidade, o Bessa ele mostra, inclusive, que não existe um único Nhangatu, que existem diferenças, porque é uma língua espalhada na Amazônia inteira, uma língua que tem uma história de muitos séculos, então não dá para pensar num único Nhangatu. E o Bessa brilhantemente apresenta nesse vídeo essa perspectiva histórica do Nhangatu, dos estudiosos do Nhangatu, e isso ainda é uma lacuna, assim, para quem trabalha com línguas indígenas, essa história das línguas da Amazônia. Eu colocaria o Bessa exatamente a história das línguas. Todo o trabalho do Bessa é muito nesse sentido, de mostrar as relações de poder, os descaminhos, as rupturas, as continuidades. Chegou aqui a Luana, Luana Kumaruara, que também vai estar na mesa. Alex, dá para mostrar o Bessa assim? Só está aparecendo eu, né? Ah, está aqui o Bessa. Você está ouvindo, Bessa? Sim, muito bem. Agora eu queria que você falasse um pouco. Passo a palavra para você. Tá bom, Ivânia. Muito obrigado pelo convite, por estar junto com essa turma aí maravilhosa de outros eventos. Tão importante os eventos quanto a recreação, posterior. Eu queria fazer uma breve introdução, porque o importante é o filme, documentário, Entre Rios e Palavras. Eu queria manifestar o meu deslumbramento com a Kátia, a Crante KTG. Ela é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ver dois filmes, na semana anterior e outro nessa. O da semana anterior foi filme do Aurélio Kid, Os Segredos do Maia. Vale a pena ver. Depois nós tivemos uma mesa com a Aurélio e com a Wanda Wintour. Os Segredos do Maia é o massacre do período da borracha, de uma crueldade, assim, tudo documentado, bem documentado. E quando eu abro o vídeo do documentário Entre Rios e Palavras, eu vejo a Kátia. E a Kátia estava
está, né? A Kátia está no documentário Pisar a Terra Suavemente de Leve, do Marcos Colombo, que é um professor da Universidade da Flórida, que a Ivânia conhece. E o Marcos fez um documentário e ele foi lá entrevistar a Kátia. E nessa entrevista, a Kátia também diz coisas muito interessantes que me fez lembrar a tese da Flávia Lisboa, que é uma tese assim maravilhosa, transformada já em livro. Então, o que a Kátia diz, além do que ela fala aí no Entre Rios e Palavras, o que ela diz na aldeia quando foi entrevistada pelo Marcos Colombo? Olhem só que maravilha. Ela disse que, durante os massacres havidos contra os índios, o pai dela avisou para ela. Disse: minha filha, quando começarem a matar os teus irmãos, foge, minha filha, foge. E aí, o primeiro impacto que eu tive foi do hino, né? Verás que um filho teu não foge à luta, né? Aí, essa recomendação dada dessa forma, parece que ele está recomendando que ela fuja da luta. Não. Ele diz: foge, minha filha, foge, porque alguém tem que contar a história, o que presenciou. É extremamente importante, porque a luta continua. Então, não se tratava de uma fuga da luta, se tratava de uma saída imediata do campo de batalha para assumir um outro campo de batalha, que é o campo da memória, né? Não, olha, a Kátia realmente... Os outros, e eu sei, né? O Beuari Tembé, a Dayana Boari, da UFOPA, que fala um pouco do alçamento das vogais, né, do Digatu, Muraigawa Assurini, a nossa querida Márcia Cambeba, né? E aí no vídeo vocês vão ver, se discute o papel da escola, a importância das línguas indígenas e o canto das crianças, que renova nossas esperanças, nos dão força para continuar a luta. Essa coisa também do mapa das línguas indígenas do Pará, que é um trabalho muito importante, está sendo desenvolvido aí sob a coordenação da Ivânia. E lembrar um pouco, numa das falas, quando se fala de línguas extintas, lembrar o que eu já disse, eu acho que em outros eventos. Mas como tem alguns graduandos novos aí, eu repito, né? As cidades da Amazônia e no Brasil, elas têm sido cemitério de línguas. Os últimos falantes da maioria dessas línguas indígenas estão enterrados nas cidades. No entanto, eu lembro o que a Estela Gonzalez, que é citada no documentário do Instituto Caricuervo, quando ela diz que o que morre, se uma língua está bem documentada, ela não morre. O que morre é a fala. O latino é mais falado, a não ser usado aqui e ali por advogados, ministros do Supremo, o Papa, né? Mas é uma língua que não está morta, porque está bem documentada. E
eu queria, para ir fechando já a minha fala, é, discutir um pouco isso que foi citado pela Ivânia e que é mencionado, também discutido no documentário Entre Rios e Palavras, que são as diferenças, as várias diferenças entre o Nhangatu. Porque o Nhangatu é uma língua ou um conjunto de variedades, né, diferentes de línguas que está vivo portanto, está em permanente transformação. E eu lembro aqui um pequeno episódio que o pessoal aí já conhece também, porque eu acho que foi relatado no outro de cima, que eu fiz uma publicação intitulada Te Mandei um Passarinho, que acabou rendendo um artigo mais acadêmico, para quem interessar, sobre tradução, que foi publicado na revista de pós-graduação da UFRJ, que não era a minha universidade de origem. Mas eles publicaram, é um número especial sobre tradução. Porque acontece que o Couto de Magalhães, que registrou a língua Nhangatu, né? O Couto de Magalhães recolheu um poema que fala bilíngue, um poema bilíngue, que diz: te mandei um passarinho, patuá biripupê, pintadinho de amarelo e bonito como você. Ele é bilíngue, foi recolhido em 1875, porque a Amazônia era bilíngue. Né? A Amazônia toda era bilíngue. E aí eu peguei uma tradução do Silvio Romero, que não sei como é que foi feita, porque de onde ele tirou, porque ele não dominava as línguas indígenas, que ficou assim: te mandei o passarinho, aí ele traduziu patuá miripopê por dentro de uma gaiolinha, pintadinho de amarelo, e Poranganeiauê ele traduziu como e bonito como você. E a gente publicou isso fizemos um teste piloto com os guaranis, do curso de formação de professores guaranis. E aí os guaranis reagiram assim em bloco. Não, isso é para Juruá, para branco, ver? Não, vão pensar que nós somos selvagens. Não pode colocar o passarinho na gaiola. Aí eu me surpreendi e disse: e onde é que tem que colocar? Ele disse: tem que colocar numa cestinha. Na nossa mentalidade, lugar de passarinho é em gaiola, né? Mas para os guaranis, não. E aí eu perguntei, eu disse: quer dizer que patauá em guarani significa cestinha? Eles disseram: não, não existe essa palavra. Não existe a palavra patauá. Pô, eu sou amazonense, como foi dito no início, nós, no Amazonas, no Pará, nós sabemos o que é patauá. Né? Uma palmeira que dá um fruto, que dá um vinho também delicioso. E aí eles disseram: não, não existe essa palavra em Guarani. Bom, eu me perguntei: que autoridade têm os guaranis para mudar uma tradução se eles nem têm no léxico essa palavra? Mas eu mudei, eu obedeci e botei dentro de uma cestinha. Tirei o passarinho da gaiola e botei dentro da cestinha. Aí, o que acontece? Eu fui aos dicionários. Eu tenho um dicionário aqui do padre Montoya, século XVII, primeira metade do século XVII, Guarani, espanhol Guarani. Eu fui lá, não tem a entrada do verbete patauá. Aí eu disse: mas deve ter surgido depois. Aí fui no dicionário de 1948, também de um padre, e lá também não consta a palavra. Peguei os dicionários de Nhangatu mais recentes, né?
do casal de franceses lá que fez, e outros, e não encontrei a entrada de Patauá. E eu fui no dicionário do Stradelli, que é mencionado aí no documentário. O Stradelli é mencionado no documentário. O Stradelli é um conde italiano que veio passar 3 meses no Amazonas e passou quase 50 anos e morreu lá em Manaus, leproso, e está lá enterrado no cemitério de Paricatuba. Tem um documentário também muito bom, feito pelo Andrea, um italiano, casado com uma amazonense, que merece ser visto, por quem tem interesse no Nhingatu e no Stradelli. Mas eu fui no dicionário do Stradelli e lá eu encontro Patauá, palmeira, papapá, primeira acepção. Segunda, canasta, cesto, baú. Eu fiquei tão emocionado, sabe por quê? Porque os guaranis chegaram à tradução mais correta não através da língua, mas através da cultura. Ele não conhecia aquela palavra, os guaranis são do sul, mas eles, do ponto de vista cultural, não aceitavam aquela violência cometida contra um passarinho que se vai ofertar para alguém. Achei fantástico isso, e para encurtar e fechar, né, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, onde o Nhingatu é língua oficial, vou lá na loja de artesanato, onde tinha uma índia baré, falante de Nhingatu, a Gilda. Aí eu, todo empoderado, chego e digo: Gilda, tem Patauá? A Gilda me responde: professor, Patauá é no mercado, aqui é uma loja de artesanato. Digo: mas Gilda, Patauá é um cestinho. Por que pegou esse nome? Porque quando os índios iam caçar, eles saíam para a floresta e que, por acaso, caçavam e não tinham onde acomodar, ou pegavam frutos, eles improvisavam ali um texto de palha, da palha da palmeira do Patauá. E aí o cestinho passou a ser denominado de Patauá, como a lâmina de barbear passou a ser Gilete, né? Como a cerveja passou a ser Brahma. Então, e aí ela me explicou: não, nós não usamos mais essa palavra, e me deu a palavra que está lá no artigo. Então, isso para mostrar também, para concluir aqui, para mostrar que o Nhingatu é uma língua viva, que está em permanente atualização, como qualquer outra língua. Não é? Existem léxicos que caem em desuso, outros que novos que são introduzidos na língua devido à relação de contato com outras línguas. E, para concluir agora de fato, né, eu lembro que, quando eu estava fazendo doutorado em História com o Ruggero Romano, que era um grande historiador, morreu, que escreveu um livro sobre a conquista da América, e o Ruggero, que era meu orientador, ele, no seminário dele, ele estava falando de negros que eram trazidos da África para a Colômbia, e depois fizeram os palenques. Os palenques são os quilombos de lá, né? Mas ele disse que os negros chegavam e imediatamente entravam como mão de obra para o café. E eu perguntei dele, eu disse: professor, em que língua os espanhóis falavam com esses negros africanos? Como é que eles se comunicavam? Porque eles precisavam da ordem, os caras precisavam aprender. Ele estava com a caneta assim, ó. Aí ele ficou em silêncio, em silêncio. Ele disse: eu não tinha pensado nisso. Isso é um bom tema para uma tese. Foi aí que eu digiei o meu tema, porque eu estava pensando em trabalhar
coorganização da força de trabalho indígena na Amazônia. Né? E aí passei a trabalhar, então, até como sugestão do Romano, com a história das línguas, porque isso já foi dito também em outro de cima, mas como tem graduandos novos aí, lembrar que a língua ela acaba sendo como Deus, assim, né? A gente sabe que existe, para quem tem fé, né? Mas ninguém vê. Então a língua desapareceu do nosso radar, do nosso horizonte. Nós não aprendemos absolutamente nada sobre línguas, nem sobre a história da língua, nem sobre a diversidade linguística da Amazônia, do Brasil. A gente não aprende. A escola silencia sobre isso, a mídia silencia sobre isso, né? E eu acho que é um trabalho, então, de... E, com isso, eu me despeço, vou ficar ouvindo a mesa. Eu espero que o espírito da Kátia baixe nas mulheres que vão participar dessa mesa, né? E, por último, também uma lembrança que já foi citada em outros eventos aí, mas é aquela cena descrita pelo padre João Daniel no Tesouro Descoberto do Rio das Amazonas. O João Daniel é um jesuíta do século XVIII, e ele testemunhou um missionário com uma palmatória dando bolos numa Índia, na Ilha do Marajó. E era aquela palmatória furadinha, né, que botava caroço de arroz ainda para tirar sangue. E o padre dizia, eu só paro de bater na mulher quando você disser basta, mas não na tua língua. E a mulher resistiu, deu mais de 80 bolos, sangrou a mão da mulher, mas ela não disse basta. E o padre comenta, os homens migram com mais facilidade para um outro idioma, inclusive o do conquistador, não só a migração forçada que dava na época por Nhangatu. Os homens migram mais facilmente, as mulheres resistem. Se isso é verdade, e eu acredito que né? Nós devemos essa enorme diversidade de línguas às mulheres indígenas. Então, eu deixo com vocês essa mesa aí, composta por mulheres. Bessa, é sempre uma aula te ouvir. Até tomar um vinho contigo é uma aula, porque é tanto conhecimento que você transpira, né? Então, quando nós nos conhecemos, uma das coisas que você me disse foi que... Você disse assim, que bom, Ivânia, você é da Amazônia e você está tratando de questões da Amazônia. Eu fico muito feliz com isso, que tenha gente na Amazônia. E eu tenho muito orgulho de chamar essa mesa, a Camille vai chamar a mesa, porque você vai ouvir, né, a formação da mesa. A gente já tem uma doutora indígena na mesa, tem 3 que já são mestres, né, e a Raquel, que, por sinal, ainda não chegou. A Raquel não chegou, mas a gente vai montar a mesa. Eu vou passar aqui para a Camille, e ela vai apresentar. E quero, né, agradecer muito que a Samela, a Vera, a Luana já estejam aqui, que tenham aceitado esse convite, e que é muito importante. Camille. Sim, e o documento... Fiquei tão emocionada ouvindo Bessa. Olha só, o documentário... ele já está disponível no canal do YouTube do Jedi. Esse documentário tem um teor acadêmico bem acentuado para quem vai fazer pesquisa com o Nhangatu e com línguas... Enquanto a gente está organizando aqui, vai entrar um pouquinho, né, Alex, do documentário aí?
nós vamos conversar um pouco sobre o Nhengatu, ou, na realidade, os Nhengatus, porque existe uma variedade do Nhengatu falado na Amazônia. Eu lembro que o padre Tastevan, que missionou em Tefé, no Solimões, o padre Tastevan era falante de Nhengatu, escrevia em Nhengatu, e quando ele pegou a obra do Stradelli, ele fez um comentário, algo assim como que o Stradelli era ignorante, que não dominava bem o Nhengatu. E, conversando com o professor Arion Rodrigues, ele me explicou, disse, não, o Stradelli, ele tem um dicionário Nhengatu português, Nhengatu, uma obra volumosa, editada pela Valer. E o que acontece é que o Nhengatu do Stradelli era a variedade do Rio Negro. E o do Tastevan era a variedade do Solimões. É a mesma coisa que um gaúcho, se referindo ao português falado por um paraense, dizer que estava errado, né? Não existe uma forma certa de falar uma língua. Então, nós temos aí o Nhengatu ocidental, né? E o Nhengatu oriental. E aí vem o seguinte, centrando um pouco, né, nesse... Você veio? Ah, tá. Então, tá aí, ficou um gostinho, né? Já está no canal do YouTube do Jedi, já está disponível, né? Para vocês assistirem e divulgarem, né? Eu acho que isso precisa muito de divulgação. Então, eu vou agora... A Raquel Tupinambá não chegou, né? Eu estou até preocupada com ela, porque ela... A gente vai começar a mesa, até porque tem, né, essa coisa de horário, é terrível. É terrível essa coisa de horário, mas a gente vai precisar conversar. Não tem tempo de falar, aí eu falo que eu consegui de um, mas a senhora fala de outro. Tá. Então, vamos começar a chamar, né? Vamos começar a chamar as nossas ilustres convidadas. Assim, todas as mesas têm um carinho especial, mas essa, assim, eu acho que o que está acontecendo no Baixo Tapajós, apesar de toda a tragédia também, eu vejo como uma revolução, e eu fiquei tão surpresa de que eu sou pesquisadora, moro no estado do Pará, e não conheci o Florencio Vaz, né, que, inclusive, foi convidado, mas ele está de licença, está lá em Pernambuco. Mas as meninas... vou chamar de meninas, viu, que eu sou mais velha, as meninas aqui estão representadas. Acho que, professora, para não ficar uma coisa... Você fala uma coisa, né? Só que aí não vai caber, a gente não vai caber aqui. Deixa eu passar para cá. Vamos torcer que a Raquel chegue, né? Vamos torcer que a Raquel Tupinambá chegue. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela estava ontem aqui. Ela está aí? Ah, tá. Que bom, então. Olha, não tem como não fazer referência. Professor Gerson Banil, que acabou de chegar aqui, com a professora Vilaci. Muito feliz com a sua presença, professor. Hoje...
um dos principais intelectuais indígenas da América Latina. Bom dia a todos, a todas e a todas. Vamos começar a nossa mesa de número 3 da programação do De Cima. Desejamos a todos e todas e todes que seja uma mesa proveitosa, com muito conhecimento compartilhado. O título da nossa mesa é A Revolução Linguística no Baixo Tapajós. Convidamos a compor a mesa a professora doutora Samela Ramos, professora da Unifap, representante da década das línguas indígenas no Pará. Bom dia, professora. Samela é uma querida amiga, já estivemos juntas em alguns momentos. Samela foi orientada pelo meu orientador, o professor Vilmar D'Anjos, e quero dizer que a tese da Samela é também uma referência para quem se interesse por línguas na Amazônia, por essa perspectiva de língua, por essa revolução que está acontecendo no Baixo Tapajós. Nossa próxima convidada é a mestra Luana Kumaruara, mestra em Antropologia, liderança Kumaruara. Desculpa, gente. Seja bem-vinda, Luana. Luana atualmente reside em Belém, né? Está em vias de começar o doutorado, também faz parte, né? Esteve, eu acho que também na tese, né? Em processo, participou da tese da Samela, então é um grande prazer. Atualmente trabalha em Belém, na Prefeitura de Belém, né? Outra voz potente que vai compor esta mesa é a da mestra Raquel Tupinambá, doutoranda em Antropologia pela UNB. A Raquel está em caminho, né? Está a caminho. Vamos para a fé. Logo mais vem à mesa. Para compor a mesa, convidamos também a mestra Vera Lopes Arapium, da SEDUC Pará. A Vera hoje exerce um cargo importantíssimo, porque ela está administrando a educação indígena, eu sei do esforço que ela tem feito. O Pará é um estado continental, quase, e é muito bom saber que a Vera, que hoje é responsável por esse processo no estado do Pará. Ah, eu achei que ela tivesse terminado. Pensei que já tinha terminado, Vera. Pois é. Cobra logo, Vilance. Então espero que a Raquel chegue, vou me retirar da mesa e deixo com elas a mesa. E o Bessa também está assistindo vocês aí. Bom dia a todos. Eu sou Vera Arapium, sou mestranda no Museu Emílio Guild. Se Deus quiser, logo defendo a minha dissertação sobre o Nhangatu na minha região do Baixo Tapajós. E atualmente estou como coordenadora, né, da educação escolar indígena aqui no estado do Pará, onde nós trabalhamos com 43 povos indígenas. E são povos indígenas, né, literalmente bem diferentes, com suas culturas e suas especificidades bem particulares. E aí eu quero iniciar a minha fala, se já é para falar, só para apresentar ainda, né? Pode falar? Eu inicio minha fala assim: é pela ação colaborativa e cruel de muitos missionários ao projeto colonial que muitos dos povos indígenas do Baixo Tapajós foram dizimados. Mas também é pela ação de um missionário da Igreja Católica que, em 1997, tem-se o início do processo de reorganização étnica no Baixo Tapajós, Frei Florencio Almeida Vaz Filho. Amigo desde 1997. Desde 1997, quando eu saí da comunidade de São Pedro, eu fui para a cidade de Santarém e lá nós tínhamos um grupo chamado Grupo de Religiosos Negros e Indígenas, e foi nesse grupo que eu conheci o Florencio. Naquele momento ele já estava com algumas pessoas, né, discutindo sobre a questão do que era ser indígena naquele contexto e o que nós tínhamos, né, dessa herança cultural. E nós, já na minha escrita, eu falo que não tem como, e a professora Cândida, que é minha orientadora, ela diz assim, que não tem como eu dissociar
o Nhengatu da ação política que a gente tem lá, porque eles caminham lado a lado. Porque nas primeiras reuniões nossa do Grupo Consciência Indígena, quando o Florencio trazia para nós os cantos e as reflexões, e naquele momento, naquele período, a gente estudava muito nas nossas reuniões, fazíamos essa memória, né, do que se falava nas comunidades, e ele trazia cantos, né, para a gente cantar, um canto que era assim, era o nosso hino, que era Xibé Puranga. Toda reunião a gente cantava ele, e aquele pequeno movimento já, né, de você ter o Nhengatu como essa referência, era muito emblemático, né? Então, mas ainda assim, quando eu entrei na universidade, na UFPA em 2003, eu já entrei querendo estudar o Nhengatu. E logo no começo eu perguntei do professor Raimundo Nonato, queria que ele fosse meu orientador, que é um professor também de referência na época lá na UFPA e hoje também na UFOPA. Eu queria que ele fosse meu orientador para eu começar a caminhar dentro desse percurso que era o estudo da língua Nhengatu. Mas a pessoa assim, que mais para além, né, do próprio movimento indígena, o diálogo que tive a oportunidade de ter ainda e entrevistar no período do meu TCC, que é sobre o Nhengatu, foi o meu avô. Ele estava na véspera de fazer 101 anos, e ele fazia referência da língua, né? Porque o questionamento que eu fazia com o Nonato o Nhengatu não é língua materna, né? Ele não é a língua materna nossa. A nossa língua, a língua do Zarapium, ela não foi... Eu procurava, assim, eu ficava fuçando a Biblioteca Nacional de Lisboa, se encontrava algum documento. Como eu era muito ligada à igreja, eu procurava documentos que fizessem alguma referência à língua do Zarapium, porque eu tinha e tenho certeza que sou Arapium, né? A minha origem é dessa comunidade de Vila Franca, que era a grande missão do Zarapium. E o próprio diálogo, né, da memória que se tem, né, dos Zarapium, que vão entrando no rio para poder se defender do projeto colonial. E o vovô fazia referência à língua, a essa língua que a avó dele, que ele não entendia que a avó dele falava, né? E a experiência, a luta do movimento indígena no Baixo, ela é muito ligada à língua, aos cantos. Os cantos, eles estão presentes em todos os nossos rituais. Sábado mesmo, agora eu estava lá no Terra do Chão, no aulão do Enem, e as pessoas nunca tinham ouvido cantar cantos em Nhengatu, né? Quando o Ednei começa a fazer o ritual e começa a cantar, assim, é arrepiante. O pessoal fala, nossa, é arrepiante. E porque para quem já está lá, já é uma experiência você ouvir alguém cantando. Imagina para alguém que está indo lá a primeira vez. E o Nhengatu, ele é essa língua de referência no Baixo. É uma língua que tem sido motivo de orgulho para muitas pessoas lá, que têm estudado, que têm se dedicado mesmo à questão da linguística lá dentro, dos estudos linguísticos, né? Mas, assim, para mim, que estive lá desde as primeiras reuniões, né, que acompanhei a chegada dos parentes de Baniwa, né, para ajudar nesse fortalecimento da língua, convivi com os falantes que vieram do Alto Rio Negro. Para mim, assim, é acompanhar a evolução não vou dizer que é como você acompanhar a evolução de uma pessoa, né, que ela vai passando desde a fase da infância, ela vai passando pelos processos, né, acertos e questionamentos também, porque muitas pessoas questionam se o Nhengatu, de fato, é a língua dos indígenas do Baixo Tapajós. Mas, para além desse questionamento, penso que, como indígena daquela região e que estava lá desde 1997, é a língua que o povo escolheu para ser sua. É a língua que aquelas pessoas se veem, né? É a língua que eles têm de referência, de memória. Então, eu penso que isso é muito bonito, porque eu, acompanhando agora no estado do Pará e olhando para a nossa região do Baixo Tapajós, como que nós conseguimos nos organizar lá no Baixo, como que nós conseguimos fortalecer o Nhengatu
e como essa ação do Baixo Tapajós ela também pode ser espelho, né? Exemplo, vamos dizer assim, para outras regiões também, que mesmo comunidades indígenas hoje, que tinham, na década de 90, muitos falantes, hoje tem pouquíssimos falantes já. A língua portuguesa está tomando um espaço muito grande. E aí, enquanto Secretaria de Educação, já falando, é uma preocupação nossa da CEIND encontrar ferramentas, mecanismos, né, para que as línguas indígenas nas outras comunidades também elas não percam assim a sua força, né? Porque outro dia eu fazia uma palestra aqui mesmo no PPGL e dizia assim: eu vou em muitas comunidades com um número muito expressivo de falantes da língua materna, mas eles dizem assim: eu quero falar português. Então há uma preocupação muito grande também dos mais velhos, principalmente, porque a juventude quer falar português. E aí eu digo assim: olha, vocês têm que fortalecer a língua para que depois não aconteça que nem no Baixo. A gente está nesse processo, né, engatinhando para fortalecer uma língua que tem uma expressão, né, tem vida, porque ela está viva ali. As pessoas chegam numa comunidade, eu fui mesmo lá na minha aldeia, e eu fiquei encantada com as crianças falando Nhengatu. Então, para mim, assim, eu fico muito feliz, porque todo o processo que a gente iniciou lá em 1997, ele teve, sim, um bom resultado. É isso. Vamos, então, aproveitar aqui, né, a ordem. Então, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer muito grande estar aqui. Acho que, de primeira mão, agradecer a Ivânia, né, pelo convite e por ter montado essa mesa, né. Eu acho que só de nos juntarmos hoje aqui, nós estamos em gerações diferentes, né. Eu entrei no movimento indígena, comecei a me reconhecer como uma mulher indígena, né, uma mulher que nasceu na cidade de Santarém, mas que tem vínculos, né, mas não tem uma etnicidade como essas mulheres têm. A minha etnicidade é de um outro lugar, né, do lugar da descoberta, do lugar da retomada, né. A Vera era minha colega contemporânea no curso de letras na UFPA, né, antiga UFPA, agora UFOPA. E, através da Vera, eu entrei no movimento indígena, conheci o Florencio e comecei a militar e também a me interessar por pensar as línguas, né, as identidades étnicas e essa relação com as línguas ali naquele contexto do Baixo Tapajós. Então, por isso, só me sinto, né, por tudo isso, por esse momento que a gente está aqui com essas mulheres e pelo convite, me sinto muito feliz, muito honrada de estar nessa mesa. E eu estava, né, vendo aí o tema de vocês, né, outros possíveis, e tentando... essa mesa são outros possíveis, né? É ouvir outros lugares. Então, eu acho que é muito pedagógico, né, isso de você trazer esse tema, essa temática para o evento, para o De Cima, e dialogar com esses outros possíveis, né? Talvez em outros contextos, em outros momentos, esses outros possíveis não eram possíveis, né? Então, a gente tá aqui construindo, eu acho, que esse processo, né? Juntas e juntas. Então, quando a Ivânia me falou também que seria a revolução linguística, né, o nome dessa mesa, eu achei bem forte. Eu achei bem forte. Eu falei, poxa, vamos falar de uma revolução, né? E, pensando nisso, é isso mesmo, né? Acho que o relato que a Vera, né, a fala da Vera nesse momento, faz essa contextualização, né, de uma entrada em cena, num cenário, né, dito, por exemplo, que a gente está falando aqui de revolução linguística, num cenário dito monolíngue, e a gente começa a inserir outras línguas que estavam, né, silenciadas, ou apagadas, ou adormecidas, mas não extintas, porque eu acho que o processo do Baixo Tapajós ele vem questionar, inclusive, e aí eu acho mesmo também que esses processos de revolução linguística no Baixo Tapajós e em outros contextos, né, eles estão dentro, daí falando um pouco mais de Brasil, eles estão dentro de um contexto que a gente tem chamado, né, algumas pessoas têm chamado de levante linguístico indígena.
né? A gente tem uma série de processos de retomadas de línguas ditas extintas, né? No Nordeste brasileiro, né? Isso tem a gente tem mais exemplos. O grande exemplo é o Pataxó. Acho que todos nós sabemos do esforço aí que os Pataxó têm feito já também há mais de 20 anos para retomar a sua língua, né? A língua étnica do seu povo. E no Baixo Tapajós, né? Unhangatu, e Unhangatu também no Ceará, né? Então, o processo ali também dos povos ali no Ceará, povos indígenas no Ceará, também retomando o Unhangatu, né? Então, e aí a gente vai falar no Mato Grosso do Sul, os Guató, retomando suas línguas. Então, são uma série de experiências, né, de ações políticas sobre a língua que evidenciam que as línguas não estão extintas, né? Acho que aquilo que o Bessa também já começou falando ali, né? E esses processos de retomada, eles vão nesse sentido, né? De buscar as referências, seja pela memória, aquilo que a Vera já disse muito bem, né? Aqui, meu pai, né? Falava, minha avó tem essa referência, tem essa língua, tem essa referência, né? Dessa memória que está ali. Não só dessa memória dos antepassados, de uma língua que era falada naquele espaço, mas também da memória daquilo que o Bessa falou ainda há pouco sobre as palavras, né? As palavras que resistem, e não só as palavras, mas não é só esse nível linguístico do léxico, né? Mas outros níveis linguísticos onde essa língua marcou, está ali, né? Seus traços conseguem ser recuperados. A minha tese fala um pouquinho disso também, né? Então, é nesse nível que a gente tem ali, que a gente pode dizer que a língua o Unhangatu no Baixo Tapajós não foi extinto. E aí, quando, né, esse processo que a Vera falou do final da década de 90, né, essa rearticulação, essa reorganização dos povos indígenas ali na região, né, que começou ali motivada por algumas aldeias inicialmente, como Taquara, a primeira aldeia, né, na cidade de Belterra, que se auto-reconhece indígena, e depois uma série de outras aldeias vão também nesse movimento, né? Isso, mostrar que os discursos de extinção, tanto os discursos de extinção dos povos, né, daquelas identidades étnicas e daquelas línguas, ou pelo menos do Unhangatu, é um discurso a ser combatido. Então, o contradiscurso da extinção. Eu acho que essa primeira parte da Revolução, né, a primeira parte da Revolução. E isso já começa com a língua, né? Os primeiros movimentos, as primeiras reuniões, né, Vera? Tinha-se muito forte essa referência de que precisamos retomar a nossa língua. Não é só demarcar os nossos territórios, as nossas comunidades como indígenas e dizermos quem nós somos, né? Declarar quem nós somos. Nós não somos ribeirinhos, nós não somos caboclos, nós somos Munduruku, nós somos Kumaruara, nós somos Tupinambá, nós somos Arapium, né? E hoje nós temos 13 povos, então é uma grande revolução, né? No final da década de 90, onde você não tinha no censo ninguém no Baixo Tapajós, nenhum indígena, hoje a gente tem mais de 8.000. As meninas vão falar muito melhor disso porque estão militando lá. Eu já saí de Santarém há um tempo. Então, isso é uma revolução. Pessoas que estavam ali, né, categorizadas, né, identificadas com outra identidade, e elas começam agora a dizer, não, eu sou indígena, e retomar as suas ancestralidades, as suas memórias, as suas histórias, e reescrever as suas histórias. E aí, reescrever suas histórias passa também por reescrever suas línguas, né? Recolocar as línguas, no caso o Unhangatu, né, e também depois o Munduruku, num cenário no Baixo Tapajós onde se dizia que só falava português, né? Onde não tinham mais falantes de nenhuma língua, onde não tinha referências, né, de nenhuma língua indígena. Então, acho que isso é importante destacar, né? Eu queria destacar isso na minha fala. E, ao mesmo tempo, né, esse processo de retomada de línguas, de retomada do Unhangatu, como uma revolução linguística, né, Ivânia? É também um projeto que está vinculado a outras ações, né, outras retomadas de território, retomadas, né, de memória, de história, e não só de línguas.
porque eu acho que vai na perspectiva, né, das epistemes indígenas sobre o que é língua, sobre o que é cultura, né? Porque com a nossa ideia, né, ocidentalizada, língua é língua, cultura é cultura, a gente vai colocando tudo em caixas. E a gente faz, inclusive, né, nas nossas pesquisas academicamente, a gente faz isso. Né? A gente procura ser o menos interdisciplinar, principalmente em algumas áreas. Né? Eu acho que a galera do discurso aqui não faz isso, né? Então não serve para a gente. Mas esse diálogo intercultural, né, tá na linha das epistemes indígenas. E aí hoje a gente tem aqui a presença do Gerson Baniwa, e quero citar um texto dele, que é Língua, Cultura e Interculturalidade na perspectiva indígenas, onde o Gerson vai falar que língua, na perspectiva dos povos indígenas, nas epistemologias indígenas, não é esse objeto reificado, autônomo, que a gente pega e separa para cá, isso aqui é língua e tal. Né? A língua, ela não serve só para funções comunicativas. E aí ele vai falar do sistema de comunicação cósmica. Né? Desculpa, é difícil citar uma pessoa que está aqui presente, né? Um texto de uma pessoa que está presente. Complicado. Daí, Jéssica, depois se eu estiver falando alguma coisa errada, você vai me corrigindo. Né? E dessa relação mesmo integral, né? Orgânica. E é nisso que a revolução linguística do Baixo Tapajós trata. Não é só a retomada dessa materialidade do Nhangatu. As palavras, a toponímia, né? Não é isso. Não é só trazer os parentes Banil ou os parentes Baré para ministrar as oficinas ali nas primeiras reuniões, primeiras oficinas, primeiros cursos. Não é só isso. Né? É uma série de retomadas de ancestralidade que não passa só por essa materialidade, mas pela história da língua. Pela retomada também de quão violento são esses processos de repressão linguística. Né? O exemplo que o Bessa deu aqui, né, é claro, assim, você tem ali a narração, né, de um jesuíta num texto, uma índia apanhando na mão. Né? E aí é um relato que é um relato de violência física, como prova de uma repressão linguística que fez com que todo esse nosso espaço, né, ou boa parte do nosso espaço do Baixo Tapajós, ou que é essa nossa região hoje, que é Belém, ou que é o Macapá, por exemplo, que é onde eu moro, espaços monolíngues, no ideal. Né? Mas, de fato, não é um espaço monolíngue. E a gente tem que afirmar, e eu acho que os povos indígenas têm afirmado isso, reafirmado isso. Né? Não, nós não somos um povo só, nós somos vários povos. Né? Estamos retomando o Nhangatu, mas temos as nossas ancestralidades particulares, temos a nossa histórias particulares também. Por isso que somos Kumaruara, Arapiuns, Tapajós, Borari. Porque temos ancestralidades diferentes, né? Porque somos povos diferentes também. Mas nos percebemos dentro dessa história, retomando, né, aquilo que é comum, essa história de apagamento, de extinção, mas negando isso. Né? Inclusive, é importante destacar, né, que lá no Baixo Tapajós, o GCI, Grupo de Consciência Indígena, que é um dos responsáveis por todo esse processo, né, de rearticulação, depois vem o CITA, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, né, e depois todas as associações que vão sendo, né, organizadas, criadas, elas reforçam isso. Né? Ainda você tem a gente tinha camisas no GCI, eu sou indígena, sim. Né? Que é uma frase que diz, não, eu existo, eu estou aqui, e esse lugar, e essa cidade de Santarém, e essa região aqui é ocupada por indígenas também. Nós estamos aqui e nós queremos, e agora nós estamos, né, nós vamos demarcar esse território, nós vamos trazer a nossa língua, nós vamos trazer as nossas histórias, nós vamos trazer a nossa cultura, nossas culturas para esse cenário social. E aí, nesse caso, eu já vou terminar, que eu acho que estou falando muito. Nesse cenário é a desestabilização, né, de algo que parecia muito homogêneo, muito monocultural mesmo, né? E aí os indígenas chegam estremecendo as estruturas. Aí, nesse sentido, concordando com a Ivana, é uma revolução. Né? É uma revolução muito importante, é uma revolução que não é só, né? Hoje a gente não pode, muitos outros povos indígenas no Brasil retomando suas identidades. E aí, para concluir minha fala,
no Grupo de Trabalho Nacional da Década das Línguas Indígenas, né, que eu faço parte, Vera também, a Vila Si, que está aqui, também faz parte, né? Nós temos debatido muito isso, né? Nós temos trazido, né? Inclusive no nosso GT tem muitos indígenas também em processos de retomada. Os Puri, os Guató recentemente entraram também no GT. Então, para representar que esse Brasil inteiro também está num processo de revolução linguística, né? E tem muita coisa acontecendo. E a década das línguas indígenas, que já começou esse ano, 2022, é esse primeiro ano da década, né? Muita coisa ainda a gente vai saber, e muita coisa ainda a gente vai articular, porque eu acho que é um movimento nacional muito interessante, né? É um trabalho coletivo que está reunindo indígenas, não indígenas, pesquisadores, né? De universidades, por exemplo, Guild, de vários espaços diferentes, né? Em prol do fortalecimento das línguas indígenas, né? Em prol de construir para as línguas indígenas outros possíveis, né? E aí os processos de retomada, os processos de revolução, eles estão acontecendo. E a gente convida todos vocês, de alguma maneira, para estarem atuando nesse processo, porque a gente vai precisar, esses anos, né, já que a gente vai iniciar um ano novo, com novas perspectivas, a gente vai precisar trabalhar muito para que esse Brasil seja um outro país, né? Diferente do país que a gente tem atualmente, né, e dando espaço para os outros possíveis, e os povos originários devem ter esse espaço garantido, né? Acho que é isso. 40 segundos. Alex, pode colocar 40 segundos. ...40 segundos. São crianças arapiuns cantando na terra indígena Arapium em Nhangatu. Tá? Isso só para ilustrar um pouquinho aí. Bom dia, Uranga, né? É muito bom estar aqui. Eu sou Luana Kumaruara, como já me apresentaram, indígena pertencente do povo Kumaruara, Tapajós. E sou antropóloga. Quero saudar aqui o professor, companheiro Jéssica Baniwa. Queria ser só orientando ela no UNB, mas não consegui passar. Saudar também minhas parentas. Feliz em estar aqui do lado delas. A Raquel, a Samela, a Vera. Eu lembro logo que a Vera veio para Belém. Sempre aproveito que a gente está por aqui para chamar, participar, né, de palestra. Eu não ia estar, e eu disse assim, olha, eu vou indicar uma parenta que veio, passou no mestrado, está no Guild. Eu disse, não, mas eu queria você, porque, né, tem esse negócio das pessoas, esse negócio de falar bem, falar bonita. Eu digo, não, mas está tranquilo, tudo que eu sei aprendi com ela. Então, eu tenho muito respeito, né, assim, pela Vera, porque ela fez parte também desse processo, junto, lado ao Florencio, que já foi citado aqui, saudar também. Florencio foi meu orientador na graduação. E eu vou fazer um pouco do que eu acompanhei dentro do movimento indígena, até me tornar liderança, né? Em 2004, eu conheci um antropólogo, que é o Marcus Held, que ele foi professor aqui na UFPA, lá pelo 2002, eu acho, 2004, quando ele estava por aqui, ele foi fazer a pesquisa sobre o pós-doc dele, que era a cabanagem. E eu trabalhava nesse período de babá, né, em Santarém, e aí me indicaram para cuidar dos filhos dele. Então, fizemos uma grande viagem durante uns 30 dias no Rio, descendo desde Santarém, Alter do Chão, Coipiranga, Vila Franca. Tive a oportunidade de conhecer até o Nhamundá. Então, era o percurso da cabanagem que ele queria vivenciar, os artefatos, tudo.
E, ao mesmo tempo que eu era babali, ele estava me observando, me pesquisando, né? E aí ele perguntava, então, tu é indígena, né? Eu digo, sou, mas qual etnia, né? Qual povo? Tribo. Aí eu falava, olha, minha avó fala dos cumarus, né? Os cumarus, mas a gente não tinha essa afirmação, assim, né, do que era, tinha essa insegurança, porque até então a gente estava nesse silenciamento, né? 2002, 2003, o contato que eu tive com a minha bisavó, que ela morreu em 94 e ela tinha 92 anos, que ela falava a língua, e eu tinha o receio de ficar com ela, preferi ir para a roça, preferi ir para o mato, trabalhar no pesado do que cuidar dela, porque eu não entendia. Muitas das vezes ela ficava invocada e batia na gente, né? Eu dizia, não, mãe, eu não quero ficar com a bisa, porque eu não entendo o que ela fala, ela fica aborrecida, brava. Então, e quando a gente perguntava, né, o que significava, o que era, ela dizia, por que tu quer aprender? Tu quer que tore tua língua, é? Então, era essa violência, né? Era essa visão que eles tinham de não ensinar. Eles foram repreendidos, os velhos, a isso, a não passar o conhecimento, né? Era por um cuidado com a gente, né? De não falar, porque se soubesse, pela língua que você é indígena, você pode sofrer alguma hostilização fora dali, né? Fora da aldeia, fora do território, fora do seu povo. E assim como a língua era também a pintura corporal. Quando as orientações, quando ia para a cidade, final do mês, às vezes a gente, né, sai da aldeia uma vez por mês para pagar as contas, comprar o que tem que comprar e passar o mês ali. E muitos passam anos sem sair da aldeia, né? Tu não vai para a cidade, então não te pinta, porque a pintura do jenipapo ele dura na nossa pele, né, de 1 semana a 20 dias. E então era isso, para te não ser identificado, porque tu pode, né? E o meu receio, ligando esse passado a esse presente, que se a gente continuasse num governo genocida, que esse apagamento voltasse. Até vésperas das eleições, que eu tinha que ir para votar em Santarém, eu fiz a postagem da mensagem que minha mãe me mandou, né? Minha filha, cuidado, que o parente tinha sofrido uma agressão em Santarém, né, pelos bolsonaristas. Ela disse, não usa teus adereços, né? E eu tinha que viajar, eu estava pintada, então eu fui de calça comprida, que eu nem costumo usar, e mangas compridas, porque eu estava pintada, para mim não ser identificada. 2 dias de viagem, de Belém até Santarém, pela Transamazônica, onde é só bolsonarista, né? Então, ali me escondendo quem eu era, para não ser identificada, para sobreviver e chegar viva até Santarém e poder votar. Então, o meu receio era esse. Eu digo, será que a gente vai voltar ao passado, ter que se esconder quem a gente para sobreviver? E o Bessa falava sobre essa questão de fugir. Eu assisti já o vídeo, né, da Kátia, os relatos dela. Tem um parente lá, o Manuel Munduruku, também, que relata, e o Ayrton Krenak, pisar suavemente, né, sobre a terra. Então, a gente vem dessa história. Quando esse apagamento acontece, esse silenciamento na região do Baixo Tapajós, é esse período, né, também da cabanagem. Tem um outro período que as lideranças relatam muito, que foi a ditadura. E tiraram... Então, foi um período que os nossos homens, nossos guerreiros morreram. E, na minha dissertação, eu busco e faço um diagrama de parentesco falando que a gente é de uma linhagem matriarcal cumaruara, né, de mulheres. Desde o vídeo da Márcia ontem falando da bisavó, tataravó, né? Eu viajei.
Então, até a descendência da mãe da minha bisavó, ela era indígena e o pai já português. E eram esses portugueses que se juntaram junto com os negros e os indígenas para fazer rebelião, né? Para brigar, né? Para sobreviver. Então, somos de uma descendência de fugitivos mesmo pela sobrevivência. E o lugar onde minha bisavó morava, que é Boa Esperança, ela fica bem no meio da Resex, no meio da mata. E alguns parentes desceram para a margem do Arapiuns, que são os Tupaiú, e nós descemos para a margem do Tapajós. Mas isso foi um processo. De lá foi descendo aos poucos. Tem aldeia que ainda é no meio da mata, do território, que é Mapirizinho, que é distante, né? Você já foi Mapirizinho? E aí fomos descendo. Lá o Muruari, né, que não é também tão acessível, da aldeia onde eu pertenço, fizemos retomada no período da pandemia, e voltar para lá. E depois descemos para o Solimões, né, que já é bem nas margens do rio. Então, por que isso? E até a minha bisa, quando ela via qualquer movimento no céu que fosse de avião, ela mandava se esconder no mato. Ou de barco, né? Era os capa preta que eles falavam. Era os frades, jesuítas, sei lá o que vinha, né? Não, os capa preta. Corria todo mundo para o mato. Então, a orientação era essa, se esconder quando via algo de estranho, algum movimento, né? Então, não quero vivenciar isso, não quero que as minhas futuras gerações vivenciem isso. Então, tudo se reflete muito na questão política que a gente vive, né? E, então, a gente vem dessa descendência dos fugitivos para sobreviver, para contar a história, né? E o meu avô, já por parte da minha avó, era negro e não sabia contar nada da história dele. Ele falava assim, vim de Belterra. E os negros lá, eles eram trocados, os escravos que vinham da África mesmo, né, do Congo. Tem relatos sobre isso. Trocado por borracha, por látex. Corpos, né, negros sendo trocado por borracha. Então, a gente tem muito ainda a pesquisar sobre nossa história. E aí, quando eu conheci o Marcos Held, ele disse assim, tu conhece o Florencio Vaz? Ele é indígena também, ele é antropólogo. Eu ficava já curiosa com aquele negócio, né, dos pesquisadores ali pelas nossas aldeias, antropólogo. E eu ficava assim, eles sabem mais do que a gente, né? Eu quero ser antropóloga. E eu ficava naquela ansiedade, estava fazendo processos do Enem, mas tinha o SISU, só tinha Ciências Sociais para o Rio de Janeiro, passava, mas não caía, porque não tinha a mínima condições de sair, né? E muito menos minha família me sustentar em algum lugar. E aí, quando ele falou que tinha um antropólogo indígena, me deu uma esperança aquilo, né? Sério. Então, eu conheci, em 2016, o GCI, o Grupo de Consciência Indígena, pelo Mark Held e o Florencio, né? Só que aí a gente volta para a nossa rotina ali. E aí, em 2010, teve uma assembleia do Conselho Indígena, Tapajós Arapiuns, lá pelo território, na Resex. Até então, eu participava do movimento por trás dos bastidores, né, em articulações internas dentro da aldeia, do território. E aí, na assembleia, foi quando estava passando de transição da UFPA para a UFOPA. E teve o primeiro processo seletivo indígena, né, para a universidade. Então, aquilo me deu uma esperança, né? Puxa, eu vou... E eu vi que tinha o curso de antropologia. Então, eu nem acreditei, assim, né? Então, se passaram o quê? 7 anos até eu poder realizar esse sonho de entrar na universidade. Então, por isso que a gente fala, as políticas de ações afirmativas, ela é luta, né? E, para a gente conseguir esse processo, Florencio, Graça Tapajós e muitas outras lideranças fizeram enfrentamento na Bahia, não foi? Em várias, assim como hoje se faz presente o acampamento, o Levante pela Terra, em Brasília, né, para tentar garantir e que permaneça essas políticas. Nesse último governo, nós não conseguimos avançar muito
mas também não houve tanto retrocesso, porque Joênio Wapichana estava lá e o movimento indígena também não recuou, né? E vocês viram ontem no vídeo Levante pela Terra, as crianças falando dessa questão de luta, né? Desde pequeno. E esse ano, até na Assembleia do CITA, meu filho estava comigo, a gente tem essa guarda compartilhada com o pai, e o pai chegou de viagem, foi buscar ele e não quis ir, né? A Assembleia nossa demora 2 a 3 dias. Aí, depois que acabou, ele foi e ele perguntou: por que tu não quis vir com o papai? Ah, eu estava na luta, papai. Eu sou guerreiro. Meu filho de 5 anos falando isso. E então, são coisas que a gente não se dá conta, né? Quando a gente está assim, com o nosso filho, isso é um processo, até na dissertação eu falo, pedagógico, educacional para os filhos, tá com eles, aonde a gente estiver. Então, garantir, não é fácil acessar essas políticas. E aí, quando foi 2012, eu passo para o processo seletivo especial na UFOPA, entro. Tive 2 gestações, 2 filhos durante essa graduação. Saio em 2018. E aí, dentro da universidade, Não, antes de eu entrar para a UFOP, eu começo a participar. Eu já estava no movimentos sociais, começando, né, a militar dentro da cidade, que era pelo movimento Tapajós Vivo, quando começou os projetos para querer construção de barragem. E aí, como no bairro lá onde eu morava, a Floresta, já na cidade, tinha as SEBs, né? As SEBs foram muito importantes para esse processo também de formação, que eu sinto hoje uma necessidade pela Igreja Católica, né, que é uma outra vertente da Igreja. Então, era o padre Edilberto Sena que fazia esse grande movimento, do movimento Tapajós Vivo. E aí eu me aproximo do GCI. É quando eu começo a participar do GCI em 2011, antes de entrar na UFOP. Em 2012, eu entro para a UFOP. E aí me aproximo mais do Florencio. Quando foi 2013, eu entro para o projeto de extensão dele, como voluntária. Não tinha bolsa suficiente, porque já tinha outros estudantes. E é um projeto... Aí eu falo da importância da academia e da universidade agora, né? Para isso, é o projeto A Hora do Chibé. É um programa de rádio, que eu senti falta da Vera não falar. É um programa de rádio, onde a Vera passou, a Samela passou, eu passei, todos os crias do Florencio, né? Tu participou, não, né? O programa começou como um projeto de extensão da UFOPA, um projeto do Florencio, que é na rádio AM, que tem a rádio rural, onde os nossos parentes se comunicam. E até hoje é um canal de comunicação. E é importante falar sobre o projeto A Hora do Chibé, o programa A Hora do Chibé. A Márcia já teve, né, sendo entrevistada. Quando ela foi lá, eu digo, tu vai ver meu corre. Para onde eu ia, eu levava ela. Eu digo, e agora eu vou apresentar a rádio e tu vai comigo. Já vai ser entrevistada, que ela foi participar lá de um encontro de mulheres, né, lá na aldeia. Então, o projeto A Hora do Chibé foi, apesar de ser um projeto de extensão da universidade, mas ele é muito importante para a nossa comunicação até hoje, porque muitas aldeias ainda não têm telefone, não pegam internet, é a rádio mesmo que se comunica, né? Tanto que, quando o CITA vai fazer assembleia ou reunião extraordinária, já passa informação por lá. Já quiseram extinguir, porque não dá lucro, né, para a rádio. Antes era 3 vezes por semana, agora está só 1 vez por semana, né? Mas porque é importante, a sociedade vê como é importante o programa de rádio. Então, eu entrei lá no projeto de extensão do Florencio, mas até então não sabia que eu ia ter que apresentar o programa, né? E eu tinha esse receio, mas aí tudo isso a gente vai trabalhando, né? Então, o projeto tem tanto indígenas como quilombolas, né, participando lá, são voluntários, são bolsistas. E, dentro do projeto A Hora do Chibé, eu vou falar um pouco dessa experiência que foi o curso do Nhangatu, né, o qual o recurso do projeto de extensão que o Florencio escreveu. O curso de Nhangatu proporcionou trazer os parentes das outras regiões, onde eles já vinham. O Gesso chegou aí
né, nesse período que a Vera fala, fazer essa troca. Tinha outra Baré, como é o nome? Celina Baré, né? Vitor Baniwa, o Pinatembé também foi uma liderança muito importante nesse processo de organização política, que antes de ter o CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que ele responde juridicamente, tem um CNPJ e tudo, né? O GCI, ele já, não só os indígenas participam, mas também professores, acadêmicos, né? Qualquer pessoa que queira contribuir para fazer essas formações dentro das aldeias, das comunidades, né? Então, foi muito importante o projeto Hora do Futibé. Tive, nesse processo de organizar o curso, a Oriene, que é professora de... Hoje ela está na psicologia aqui na FPA, mas ela era professora de Nhangatu, então ela fez essa formação, teve 3 níveis, né? E aí, depois que entrou o governo do Coiso, cortaram, né, os projeto, programa de extensão, incentivo à ciência, à educação, não foi mais prioridade. E a gente ficou sem fazer as formações, isso foi muito dificultoso. Então, quando foi já 2017, 2018, que o Edmilson estava, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, né, para direcionar o recurso para o FOPA, que já foi o professor Zaí, né, que teve essa responsabilidade, que é do curso de letra na UFPA, para executar. E esse ano que a gente conseguiu executar essa etapa. Vocês participaram lá, né? Elas foram para lá, participaram. Então, para ver o quanto está muito relacionado essa questão política, a intervenção dentro dessa organização, né? E é proposital. É proposital quando se corta as cotas para a gente adentrar aqui, é proposital quando se corta o recurso para fomentar isso, né, porque não quer ver as índias sábias, as índias inteligentes demais, questionando, contestando, porque eu passo por isso, né, a gente tem antropólogos anti-indígenas que faz esses ataques, tanto ao Florencio, hoje a mim, né, que sou cria dele também. Então, é proposital, né? Em 2018, a gente passou por uma situação de criar um projeto de lei dentro da Câmara Municipal de Santarém, que é composta pelos donos, os latifundiários lá, né? E de proliferação étnica. Então, essa revolução que a gente faz de retomada, de reafirmação e dizer a gente é indígena sim, a gente está vivo, a gente está aqui, volta a usar nossos adornos, nossas pinturas, nosso grafismo e a nossa língua, isso incomoda, né? Isso a gente vira alvo, a gente vira alvo, né, de morte mesmo, né? Então, não foi fácil, eu já vou encerrar minha fala, que essa retomada toda, essa revolução, teve muitas pessoas, não foi só Florencio, tem mulheres também nesse processo, né? Zenilda Kumaruara é uma das nossas lideranças, a Graça Tapajós, né? A Vera é uma delas que teve nessa construção toda. Eu falo porque muitos trabalhos são citados e feitos pelo Florencio, mas que também tiveram, né, mulheres intelectuais nesse processo. Então, eu cito aqui elas e falo, né, de que não é fácil a gente fazer essa afirmação, falar desse pertencimento, estar aqui. E depende muito do cenário, principalmente, né, esse cenário político, e por isso que está tudo entrelaçado. É importante se discutir, né, os espaços, quem ocupa esses espaços, quem está nesses espaços, e agradecer à professora, né, pelo convite, por compartilhar esse momento. Ontem eu quis fazer várias intervenções em vários momentos. Espero que os temas de ontem possam ser para fórum, né, para se discutir GT, para ter esse feedback, né, resposta. Então, não é um processo fácil, eu falo para vocês, é árduo até hoje, né? O movimento indígena hoje no Baixo Tapajós está muito fortalecido pelo próprio CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, né? Tivemos que processar desde advogado, tivemos que derrubar a sentença de um juiz, né, que contestou a terra indígena Maró,
em 2018, dizia que não existia Arapiuns e Borari lá. Então, negar essas 2 etnias era negar as 3 etnias que existem ali no Baixo Tapajós. Então, não é um processo fácil, é luta, né? Tem que ocupar, tem que, às vezes, ser preso, né? Ser agredido, mas essa orientação, desde quando a gente nasce, né? Você tem que lutar. O seu povo, né, resistir, sobreviver, você tem que lutar. Nem que seja lutar até o último índio. Né? Sempre essas falas que eu lembro desde criança dos meus velhos, orientando a gente. Então, é isso. Cueca Turetê, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Que responsabilidade, né? Falar depois dessas mulheres. Então, Purangaara, Senamaitá, Guamá, Mairi, né? Povo Tupinambá. Então, gostaria também de saudar aqui minhas parentas, né? Vera, Luana, Sâmia, né? Sâmela. E também os parentes e as parentes que estão aqui, todos vocês que estão aqui para acompanhar com a gente essa discussão. E agradecer muito, né, o convite do grupo, da professora Ivânia, da professora Márcia, né, que me convidaram para estar aqui nesse momento. Dizer também que eu não conhecia, né, o trabalho do JEDAI e tenho conhecido agora. Assim, realmente é uma coisa muito importante e muito inspiradora. Né? Acho que a gente precisa ter mais grupos como esse. Então, também vindo, assim, quando eu fui olhar, né, o tema não é muito da minha área, né, mas eu achei muito interessante e quero dizer, né, que eu certamente fui apresentada, mas cheguei atrasada, então eu tenho esse crédito de falar um pouquinho de mim. Né? Eu vim lá eu sou nascida, né, sou parida na margem do Tapajós, em Surucuá, e como a Luana comentou, assim, vivi lá, né, até os 15 anos, assim, sem quase sair, né? Então, a partir de 15 anos que eu tive essas vindas para fora da cidade, ou para fora do território, né, para a cidade. Então, desde então, minha vida é muito nesse sentido de estar no território e estar fora do território, né? E esse processo é muito interessante porque ele faz a gente observar, né, ter umas observâncias sobre o nosso vivenciar também no território. Então, hoje eu também estou como liderança na minha aldeia, né, e coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá, que representa as 23 aldeias do território. Também estou na academia, fazendo doutorado na antropologia, na UNB. E quando eu comecei a pensar assim, nesse tema, né, e ouvindo aqui as meninas, me veio algumas histórias, né, algumas lembranças, na verdade, né, de coisas que aconteceram, que eu queria compartilhar com vocês, né, para a gente começar a falar um pouco sobre, tentar trazer, né, alguma contribuição sobre esse tema. Então, uma das lembranças, né, que me veio foi quando foi que eu tive essa consciência assim, de que eu tinha uma língua, né, de que tinha coisas dessa língua em mim. Então, em 2006 mesmo, quando eu viajei, eu estava comendo na casa de pessoas, né, em outro estado, inclusive, e aí a comida assim estava muito ardida, né? Então eu disse: nossa, essa comida está muito thai. E a pessoa ficou me olhando assim: thai? Que thai? Aí eu falando como para mim todo mundo estava entendendo, né? Porque thai na minha localidade, né, na minha região, todo mundo sabe, né, que thai é ardido, que thai é coisa de pimenta. Então eu falei assim, eu fiquei assim, aí eu vou explicar, né, e falar: então isso deve ser uma palavra específica, né, da língua do teu povo. E isso, né, começou a mexer em mim. Claro que também foi nesse período que, quando eu saí da aldeia e fui para outro lugar, que eu comecei também a me ver como indígena, né? Na verdade, os outros começaram a apontar isso em mim, né? Então, me chamar de índia potira, né? De não sei o quê, querer saber mais. E foi quando eu me percebi também diferente dos outros, né? Dessas pessoas com quem eu estava convivendo. E então, né, para dizer assim que a nossa língua, como as meninas falaram, ela sempre esteve viva, né, dentro de nós, né, e não só em palavras como essa, mas nas plantas, né, eu venho da biologia, né, na botânica, processos inteiros, né, do fazer da mandioca, né, dos processos de preparo dos mingaus, né, de tecidos, são todos nomes indígenas, né? Então é muito presente, né, essas palavras, né, quando a gente pensa, por exemplo, no curuá, né, na espécie que a gente chama do curuá, né, a palha, né, os capotes, tipo os tecidos, enfim,
Só para dizer que assim tem muita coisa que realmente sempre esteve muito forte e muito presente, né? E além disso também eu queria contar uma história assim, né, que representa um pouco dessa questão também da violência, né? E de como que relacionado também a esse processo de que a nomeação, né, para a gente das coisas sempre tudo tem um nome e é um nome específico, é daquilo. Então, uma história que sempre foi contada assim lá, né, para os meus parentes, com um tom assim de brincadeira, né, de risada, assim, né, que do meu bisavô e da minha bisavó, né. Então, na primeira metade do século XX, o meu bisavô, como muitos, eram batizados, né, pela Igreja Católica, né, registrados, dados nomes para eles. Então, meu bisavô recebeu o nome de Floriano Peixoto, né. E aí ninguém conhecia a história, né, de Floriano Peixoto, nem eu, né. Eu fui agora mais recente que eu fui pesquisar. Mas enfim, com esse nome, um certo dia ele estava para a floresta, né, caçando, e como a Luana falou aqui dos rádios, né, muito importante na nossa região, a minha avó ouviu falando de Floriano Peixoto no rádio, né? E ela, por não entender muito a língua, a minha bisavó, né, não entender muito a língua, ela tinha na cabeça, ela entendeu que estavam chamando ele, né, para a cidade. Estavam chamando ele para a cidade, né? Então, quando ele chegou, ela convenceu ele de que ele precisava ir para a cidade, porque estavam sendo chamados lá na cidade, né? Então, ele tentou mobilizar, né? Porque naquele período não tinha como chegar, era de canoa, né? Era vários dias, semanas para chegar. Então, foi atrás de quem tinha uma canoa, começou a mobilizar para ir saber o que estava acontecendo, né? Ir até a rádio perguntar. Só que aí, quem estava mais próximo, né? Que é esse que a Luana também trouxe, né? Assim, no caso, eles moravam um pouco mais afastados, né? Que a gente fala nas cabeceiras do rio, dos igarapés. Então, quando ele chegou mais na comunidade, o pessoal foi explicar e falar, né? Então, o pessoal meio que explicou para ele que não estava sendo ele que estava sendo chamado, né? E aí isso virou uma chacota, né? Um motivo de digamos assim, de piada entre as pessoas, né? Tipo, pelo fato de eles não terem entendido e de estarem um pouco mais distante, né? O processo colonial, digamos, ter sido um pouco menor até eles devido a estarem mais dentro da floresta. Mas dizer também que para a gente tudo tem um nome e o nome é específico daquilo, né? Não é assim que nem Raquel, todo mundo vai ter o nome Raquel, né? Então, Samalmeira é Samalmeira, né? É o piquiazeiro, é piquiazeiro, é aquilo que representa. E uma outra história, né? Vou acabar já com essa história, é que também, assim, essa comunicação ela é muito a nível espiritual, né? Ancestral com a gente. Eu tive um sonho, assim, muito recente, assim, de minha avó conversando comigo, né? E falando, olha, essa planta aqui, ela tem o nome de Ayacaá. Tipo, um nome que eu nunca tinha visto falar, né? E aí eu fui com uma avó que está viva e perguntei, vó, a senhora conhece a Ayacaá? Ela falou, tem uma planta. Falou de outras plantas, né? Ayacaá, Mucuracaá, mas esse nome, né? Então, assim, tipo, vai também lembrar alguma coisa que a gente não sabe. Inclusive, assim, remédios, receitas, elas são passadas, assim, através de sonhos, né? Então, é um nome que a gente até deu para minha sobrinha, né? Maíra Ayacaá, para referenciar, né, também essa lembrança desse sonho. Bem, então, dito isso, né, eu queria dizer assim que realmente, né, a gente sabe o processo que a gente passou de colonização, né, não vou nem falar aqui, a questão toda que a gente vivenciou em vários períodos, como as parentes trouxeram muito bem aqui nessa questão, que não foi só no período dos missionários jesuíticos, né? É um período que passou pela cabanagem, que passou também pelos processos recentes, né? A gente vivenciando essa proibição, né? De a gente não poder falar, a gente ser corrigida. Eu fui corrigida muitas vezes, né? E a gente ter esse receio de falar, assim, né? Falar uma palavra e aí todo mundo dizer, não é isso, né? É isso. E aí você ficar com medo de falar, inclusive. Então, é claro que esse processo também aí, né, da revitalização, do fortalecimento do Nhangatu foi muito importante, é muito importante, né, para nós, enquanto povos indígenas do Baixo Tapajós, estarmos cada vez mais fortalecidos, né? Como a Samela trouxe muito bem. Não representa só revitalizar a língua, né? Mas aí eu diria assim, né, que eu queria trazer um pouquinho para essa discussão essa questão que acho que Vera trouxe um pouco, né? Assim, também existe peculiaridades, né, de cada povo, né? Coisas que são específicas daquele povo. Então, quando a gente sabe que a língua ela foi usada muito no sentido do domínio, né, da dominação. Então, por exemplo, você passa a olhar a partir do nome para aquilo e com aquele mesmo olhar, né? Então, a gente está falando das constelações, né? Cruzeiro do Sul, né? Então, você vai ver aquilo que tu está falando, né? Então, às vezes, tu deixa de
olhares diferentes, né, para uma mesma coisa. Então, eu diria que a gente precisa também começar a pensar sobre essas questões, né? Como a gente vai começar a fortalecer mais, né, esse nosso conhecimento que ainda não foi, digamos que realmente trazido, né, dos nossos mais velhos, por esse medo de eles falarem, né? Então, essas pesquisas junto com eles, né, de realmente pegar essas palavras que ainda não estão tão presentes, né, e começar a valorizar. Lá no Parauá, a gente tem várias histórias que tem vários falantes, assim, né, que falam frases, mas que ninguém nem sabe direito, né, assim, não está traduzida para o Nhangatu, digamos. Então, eu queria dizer assim, né, que é muito bom, claro que é muito bom a gente ter hoje o Nhangatu fortalecido, né, uma língua, né, que foi apagada, que foi usada para a dominação, mas que foi apagada também nesse processo, né? Sabemos que a principal função do apagamento de uma língua, como se fala, né, de tentar apagar uma língua, é exatamente para dominar, né, para fazer esse domínio, que foi usado, que é usado no caso do português, né, no caso do inglês hoje, né, a gente que vive na academia, a gente sabe muito bem, né, a pressão que principalmente eu que venho das ciências naturais, né, então a orientação é publicar em inglês, né? Então, você não tem um artigo em inglês, você não sabe falar inglês, você está no doutorado, né? E daí? Mas, enfim, é para dizer assim que como que a gente vivencia realmente esses processos muito fortes de pressões, né? E de como a gente precisa sair dessas situações. Então, como também a Samela falou aqui lá dos parentes do Nordeste, que eles têm vivenciado, tentado fortalecer a sua língua, né, inclusive em processos muito mais internos, né. Conheci parentes que falam que eles saem, né, ficam dias, né, só eles isolados, para tentar realmente construir aquilo, porque a reconstrução, ou seja, o fortalecimento da língua, ele é também uma estratégia, né? Uma estratégia de resistência, uma estratégia de só a gente saber o que a gente está falando, né? Para a gente escapar realmente desse processo todo de dominação, né? Desse perigo que a gente corre quando todo mundo está sabendo o que a gente está falando e o que a gente está fazendo. Então, não vou me atentar muito, né? Que o tempo também. Então, eu queria só concluir, né? Dizendo assim que assim, eu me sinto a priori eu me sentia assim um pouco deslocada, né? O que eu vou falar aqui, pessoa que não sou nem da linguística, né? O que eu vou falar junto com essas pessoas? Dei uma olhada assim via Samela, né? Doutorado em linguística, a Vera também e Luana, que tem essa atuação muito mais ampla aí. Então, gostaria assim de trazer só essas pequenas contribuições, né? Dizer que realmente acho que a gente avançou muito, tem muita coisa. É muito interessante a gente ver, né? O Nhangatu no Baixo Tapajós, os professores sendo formados, né? As crianças aprendendo isso, né? Então, acho que o nosso desafio hoje é a gente relacionar isso com as nossas vivências, né? Para além de se tornar aquele inglês, né? Que a gente tem também no sentido de aprender a falar o inglês, mas não ter essa relação. Então, acho que a gente ainda, claro, são passos iniciais, mas a gente tem muito ainda a avançar nesse processo, né, de fortalecimento das nossas línguas no Baixo Tapajós. Então, muito obrigada e estamos aqui também para... Professora, tem um vídeo disponível no YouTube que Nhangatu Tapajoara, né, que ia passar aqui, mas só que está disponível no YouTube, é fruto desse período que teve a formação, né, do curso lá pela UFOPA. E aí deixa até a provocação aqui para a professora, porque vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? A universidade tem os parentes do Amazonas que falam a língua, estão na universidade, vocês têm os linguísticas que, enquanto a gente tinha esse custo, né, para trazer os parentes do Amazonas, para trazer lá da USP, os professores da USP, que colocava tanto o empírico, né, o conhecimento empírico ali, como o acadêmico ali, o teórico do Nhangatu. Então, tem livros que foi publicado também dessa formação. Não sei como é que vai ficar. Ontem queriam que eu cantasse aqui. Eu disse, não, hoje não. Eu disse, pode ser amanhã, que amanhã eu tenho uma mesa, quem quiser ver, mas deixo aí, se vocês quiserem, porque tem toda essa questão também da relação, né? Eu acredito que uma questão de dom também. Eu não tenho esse dom para puxar um ritual, fazer um canto.
E quando faço isso é algo, né, espontâneo. E tem essa questão de sentir a força, né? Não é a mesma coisa. Vocês viram ontem o cântico, cada vez que uma parenta canta, ela sabe o ritmo do maracá, ela sabe a pisada, e cada povo tem a sua especificidade, né? É muito diferente. E então é uma questão também, essa questão do canto, da língua, de pertencimento. Gente, eu vou chamá-las de meninas porque eu sou mais velha. Foi adorável, adorável. Eu gostaria de abrir, mas eu não quis interromper. Interrompi um pouquinho a Luana por causa do tempo, porque como é que interrompe, né? Então, infelizmente, como aconteceu ontem, a gente não vai ter tempo de abrir, mas, assim, eu acho histórica essa mesa de vocês no programa de pós-graduação em letras da UFPA. E, sim, Luana, a minha PIB, que é Baré, a Eliane Baré, a gente já começa aqui a pensar, no próximo semestre, vai certamente acontecer um curso de Nhangatu aqui. E eu, inclusive, quero fazer, porque eu estou querendo ser tupinambá. Assumir minha identidade tupinambá. Agradeço muito vocês. O Bessa está ouvindo, mas a gente vai continuar. E, se ele quiser continuar aí, tenho certeza que ele ficou emocionado ouvindo vocês. A gente vai passar para... Bessa, é o tempo. Eu fico agoniando. Bessa, ele está aí, não sei... Ele está falando? Está sem a câmera. Ah, tá. Eu estou aqui, postei até uma mensagem, assim, em 30 segundos. Ouvindo essa mesa, a mulher dessa mesa, eu tive a sensação de que as Cátias estão se multiplicando. Viva! Excelente mesa. Obrigado. Ok, muito obrigada, gente. Parabéns.